Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você estiver assistindo a gente, é um prazer ter a sua companhia. Hoje, com muita alegria, a gente está recebendo o Marcelo Bombardo, ele que é o gerente da agência Centro Sicredi. Marcelo, seja muito bem-vindo. Minha saudação a você, Lucas, e todos os ouvintes. Uma alegria estar aqui conversando com você. Hoje a gente traz um assunto de interesse de muitas pessoas e também de muita satisfação, né? Exatamente. Falar de uma mudança aí para um espaço novo, isso é sempre bom e com certeza as pessoas também querem saber dessas novidades. E um espaço que também não é tão longe, né? Então, na verdade, a gente está contando que a agência do Sicredi está indo para o novo endereço, né? Isso mesmo. É importante ressaltar que a agência do Sicredi do Centro, né, depois de 24 anos no mesmo endereço, a gente está indo para um novo ambiente lá na Inácia Vieira, número 300, né, junto à Bica, um espaço moderno, novo e com certeza ainda mais aconchegante para receber as pessoas, os associados. Sabe que na nossa conversa prévia, tu me trouxe uma informação que eu acho que é de interesse público a gente falar sobre isso. Junto à Bica, né? Eu estava falando uma menção na Bica e tu estava me contando uma história muito interessante sobre a Bica de Vacaria. Me conta um pouquinho, essa Bica, ela tá ali conectada com o Sicredi, é isso? Exatamente. Quando a gente buscou parceiros e a família do seu Clodomiro, né, o pessoal da Iclodema se apresentou como esse parceiro para o empreendimento, né, da parte predial, nós nos deparamos que naquele ambiente onde foi instituído para ser a agência, corria uma água e a gente foi entender a história e também falamos com o pessoal do Vacaria Nativista. Naquele ambiente, a bica original, que os tropeiros se abasteciam de água, em algum momento da história, né, por meados de 1930, se não me engano, até o pessoal do Vacaria Nativista pode, quando conversarmos com ele, trazer melhor essas informações, chegou a abastecer parte da cidade, né, com essa vertente natural de água. E mais do que rapidamente conversando com as pessoas envolvidas, nós precisamos manter esse pedaço da história e fazer um memorial, fazer um resgate. E junto à agência, a gente fez um memorial lá, tem Pedra Moura, segue correndo essa água que conta um pedacinho da história de Vacaria. E uma das coisas que a gente tem que ver, assim, eu te perguntei, quando a gente estava trocando uma ideia antes sobre essa mudança, o que muda de uma agência para outra? Do formato que nem tu comentou, assim, de quando? 24 anos, tu falou? Exatamente. 24 anos para uma nova agência. Vai além do endereço? Vai muito além do endereço porque cada ambiente ele conta uma história, cada espaço ele oportuniza coisas diferentes. O que eu costumo trazer, e eu acho que é bem importante dizer, que a essência, os valores, a forma do nosso atendimento e a postura que as equipes têm, isso não muda. Isso mesmo indiferente o endereço, a gente tem que fazer Sicredi no mesmo formato. Seja no endereço A, no endereço B, no aplicativo, no evento que a gente participa, a nossa postura e conexão ela é a mesma. Mas um ambiente novo, ele permite novas interações. Tanto que o Sicredi ele passou por uma reformulação de marca nos últimos 10 anos e no ambiente onde a gente estava, a gente já não conseguia mais entregar essas novas estruturas. Então a agência nova ela chega com tudo que tem de mais moderno, de mais atualizado, com ambientes mais amplos e conectados, principalmente para que a gente faça o que a gente gosta muito, que é conversar com as pessoas, falar de negócios, fazer relacionamento, ter um bom espaço do café onde as pessoas possam se encontrar e nesse ambiente acontecerem negócio entre elas, ao natural, né? E a gente percebe que mesmo no espaço que a gente está hoje, mais apertado, menos organizado, isso já acontece. Então, a grande mudança, na minha visão, é ter uma ferramenta atualizada, com uma proposta nova e permitindo que as pessoas se encontrem e falem de negócios. Sabe que a relação que a gente tem feito, até falando isso como cooperado do Sicredi, é que o Sicredi, ele meio que... primeiro que ele já vem quebrando vários paradigmas desde a sua fundação lá Sim. atrás, né? E aí agora, com a mudança, eu até brinquei contigo, falei, mas e os guichês? Continuam? E parece que os guichês diminuem, né? Sim. Parece que é muito mais mesa de conversa, isso? O que a gente percebe que o ambiente ele é um ambiente para troca.
né? E aquele estilo antigo que a gente tinha, ele afastava um pouco, né? Dava aquela impressão mais fria. E a gente quer um espaço pensado para cada um dos associados. Eu acredito que a experiência ela precisa ser gerada na individualidade de quem vai estar lá. A mesa ela é um suporte, né? Você possa estar conversando negócio numa mesa, possa estar sentado lá na espera no puff, possa estar lá no café. Então, o ambiente ele é mais amplo, ele é mais aconchegante. Ainda o pessoal vai encontrar um ambiente lá onde você vai no caixa. Porque o que a gente percebe, por mais disruptivo que a gente vai sendo, a gente precisa respeitar o tempo e as tradições das pessoas também. Né? Se tem muita gente que gosta de ir no caixa físico, pagar o seu boleto, por que a gente vai obrigar que ele tem que se resolver só no aplicativo? O Sicredi acredita que a gente deve somar coisas novas. E nesse somar não é excluindo quem ainda não quer fazer essa mudança. Então, olhando para a cultura de vacaria, olhando para a cultura do Sicredi, é poder receber as pessoas que querem ainda fazer o seu pagamento no caixa, que assim seja. Né? Nós percebemos que outras instituições fizeram um processo mais acelerado totalmente para o digital. E nós, nessa ideia da soma, nós temos o digital, nós temos o aplicativo, nós temos a agência. Nós temos alguém para ajudar lá no caixa eletrônico se a pessoa assim precisar. E isso não é só na agência do centro, né? Eu falo aqui também como projeto Vacaria e como sistema Sicredi, digamos assim, que lá na agência da Glória também o conceito de atendimento é o mesmo. A agência do Petrópolis, que está se formatando, também tem esse contexto de atender as pessoas. Sabe que tu tocaste num ponto muito importante. E eu me preocupo demais com essa velocidade que a tecnologia traz, mas ao mesmo tempo ela traz para muitas empresas que não compreendem a magnitude, né, da tecnologia inclusiva. Ela acaba meio que forçando para que as pessoas obrigatoriamente se adaptem, né? Uhum. E quando a gente está falando de uma geração mais antiga, vamos assim dizer, né? Uma geração mais sênior, a gente percebe a dificuldade que eles têm, muitas vezes, em até tirar uma segunda via de um boleto, às vezes usar o celular, usar um aplicativo. E isso é uma das coisas que eu acho que o Sicredi acerta bastante, porque a nossa região aqui, ela é uma região que mantém um respeito muito grande pela pessoa idosa. É uma região muito rica de tradição. E quando a gente começa a olhar para essa tradição e a gente não impõe, né, a obrigatoriedade de, olha, o senhor vai ter que aprender a mexer no seu celular, vai ter que usar o aplicativo, porque senão o senhor não vai conseguir pagar a sua conta. E aí tu começa a olhar assim e dizer assim, opa, só um pouquinho. Eu não quero usar celular, eu quero conversar com a gerente ou com a pessoa que está ali no caixa, porque no final do ano eu vou até trazer um presentinho para ela. Né? Porque isso acontece, né? Acontece. E isso é uma coisa que a gente começa a perceber que a gente tem um mundo digital. Até a gente fala muito desse conceito aqui no Diário de Vacaria, que o mundo digital precisa ser mais digital e humano também. A gente precisa equivaler esse processo. Por quê? Porque se a gente se mantém sendo inclusivo, a gente vai ter mais taxa de sucesso na hora daquele cliente se fidelizar, né, com o nosso modo de pensar. Exatamente. O que tu traz é muito numa construção das experiências a partir da visão do usuário, da pessoa. Né? A tecnologia ela tem que ser auxiliar e a gente entender que tem esse processo das pessoas ter esse conhecimento, aprender como funciona, ter a segurança, respeitar o tempo das pessoas, eu acho que isso é muito importante. E quando a gente olha a experiência na visão do usuário, a gente vai sendo um pouco mais assertivo. Não significa que o Sicredi acerte em todas. Né? Com certeza a agência nova, talvez alguém vai dizer, mas isso aqui não ficou tão legal, isso aqui podia ser diferente. Isso é uma construção e é um processo de adaptação. E uma fala e uma percepção que eu tenho, mesmo para as gerações mais jovens, que são altamente digitalizadas. Aos poucos, eu tenho percebido, à medida que converso com alguns, eles também vão sentindo aquele momento, aquela necessidade de trocar uma ideia, de buscar aquele conhecimento. Porque a questão financeira, ela gera muitas dúvidas. Embora a gente esteja cheio de gurus aí no mercado, né? Você abre um YouTube, um Instagram e todo mundo quer ensinar uma receita maravilhosa,
o mundo real ele traz algumas coisas que às vezes não vende tanto lá no Instagram, no YouTube. Mas quando a gente se depara com a vida real, quando chega a fatura, quando eu tenho uma dúvida, poder ter alguém para trocar, seja pessoalmente ou conversar no WhatsApp, não só com uma inteligência artificial, mas também poder ter a opção de conversar com um ser humano, acredito que isso vai deixando as relações mais humanas, né? E o Sicredi preza muito por isso. É um pouco da minha visão. Sabe que eu fiquei fazendo eu gosto muito de simbolismo, então eu fiquei pensando assim, bom, a gente está mudando a nossa sede, a gente continua, como é assim, a gente aceita a inovação, que é colocar o ar-condicionado, mas a gente não abre mão de ter um fogão a lenha. Exatamente. É isso que eu fiquei pensando, né? A gente está indo para um ponto que a gente traz a tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente não remove, né, o prazer, a satisfação de às vezes estar todos reunidos ao redor ali de um fogão a lenha. É isso que eu desenhei assim de cenário. Exatamente. E tem uma parte que também que a gente tem que falar que tem algumas comodidades aí nessa agência nova, né? Entrou a parte do estacionamento, por exemplo, que é uma coisa que incomodava um pouco, né? A questão de ter um espaço maior, né? Principalmente que aqui em Vacaria a gente tem a cultura de todo mundo ir almoçar ao meio-dia e voltar para o trabalho nessa hora. Daí o que acontece? Chega ali depois do almoço... Afunila. Estar 24 anos num único espaço, vivemos vários momentos diferentes. Com certeza lá os primeiros gestores, os primeiros associados tinham um fluxo na cidade e na chegada da agência. E hoje o que a gente percebe? Uma grande necessidade de estacionamento por esse jeito de funcionar da nossa cidade. Então, uma das entregas, das melhorias junto ao empreendimento vão ser... No subsolo nós vamos ter 19 vagas para os associados, né, para as pessoas que chegam para fazer negócios ali na agência, e mais 4 vagas na frente dela. Então, a acessibilidade ela fica boa. Essa comodidade de poder chegar e poder estacionar seu carro e fazer os negócios com tranquilidade. Então, essas são uma das melhorias. A entrega da Bica é um resgate cultural que a gente traz junto. Junto à Bica, a gente vai estar oferecendo para a comunidade um equipamento que gratuito, a pessoa pode pegar tanto a água quente para o chimarrão, quanto a água gelada. Isso, é um chimarródromo, né? uma quentucha, né? Tem água quente e água gelada. Junto a esse espaço da Bica, que é na lateral da agência, totalmente gratuito para a comunidade. Isso é uma entrega, uma comodidade. O espaço mais amplo da agência, inclusive com espaço de sala de reuniões, onde a gente possa chamar as entidades, os parceiros, para estar ali dentro. Acho que tudo isso vai ajudando e melhorando na conveniência que a gente oferta. Sabe que um espaço assim, estava me falando dessa proposta aí de um espaço, né, amplo para receber, é uma coisa que estava faltando, assim, um recurso assim disponível, né, para a gente promover. Eu me recordei do pessoal do Inova Vacaria, que tanto Sicredi como a gente que está participando lá, a gente precisa desse espaço acessível, né? E isso é uma coisa que, como é que eu vou dizer assim, que ganha a comunidade, né? Porque a gente passa a ter um espaço disponível, né, para ter essas rodadas de negócio, ter rodadas de empreendedorismo, porque a partir do momento que a gente está junto, a gente sabe que o virtual ajuda, mas o presencial ali faz a diferença, né? Exatamente. E as 3 agências eles têm esse pensamento, né? A própria agência lá da Glória, que já passou pelo seu processo de reforma, tem um espaço que permite isso. A agência do Petrópolis também vai ter um espaço que tem essa comodidade. Então, são 3 agências, né, na cidade com a melhor entrega possível, e tudo faz sentido se a comunidade pudesse utilizar dos espaços, né? Claro, existem horários, existem questões de segurança que a gente ainda tem que responder, né, porque as agências trabalham com numerário, então tem legislações próprias nesse sentido. Mas poder montar reuniões nos nossos espaços, receber a comunidade, sentar para conversar, participar de vários projetos que a nossa cidade tem, eu acho que o Sicredi e os seus colaboradores, eles contribuem e podem contribuir ainda mais, né? A gente falava sobre desenvolvimento da nossa cidade. Quantas coisas, quantas potencialidades e muitas vezes uma fragmentação, né? A gente percebe que tem várias boas ideias isoladas. Quem dera o Sicredi poder ser essa cola que liga essas boas ideias e a gente continuar produzindo uma evolução na nossa cidade e ela ser cada dia mais próspera. Que bom, cara. Marcelo, quando que muda a agência? Daqui da agência da Ramiro para a agência na Inácia? Então, hoje, né,
terça-feira, dia 13, né, que estamos gravando, a gente já está nesse processo de mudança, né? Muitas coisas já foram diretamente já instaladas lá, mas até quinta-feira a gente ainda atende aqui na agência, até quinta-feira, dia 15. Dia 15. A gente atende aqui na agência do centro. Na sexta-feira a gente não vai ter o atendimento ao público para a gente poder fazer na agência Centro, né? Na agência As outras Centro, duas agências... Glória e Petrópolis, com toda a condição de receber, então o pessoal não fica sem atendimento. Então a gente inclusive indica que o pessoal busque esses espaços. Os parceiros lá vão estar lá para atender. E na segunda-feira, dia 19, a gente inicia o trabalho, o atendimento na agência Centro com 100% de estrutura. Então, o nosso convite aí para quem nos ouvir, né, os associados, futuros associados, que cheguem até a agência, conheçam a nossa proposta. A gente tem uma participação de mercado muito boa, nós são 20 mil associados entre as 3 agências, mas a gente enxerga que tem um potencial para chegar a 40 mil. Nosso desejo é atender toda a população nas nossas estruturas. Nós estamos nos estruturando para os próximos 20 anos. Pelo menos. Que bom. Marcelo, muito obrigado pelo convite para vir trazer para nós informações aí sobre a nova agência. Parabéns pela iniciativa. Sei que tu está tocando com um time grande aí todo esse momento especial e tenho certeza que vai ser mais um sucesso aí para o Sicredi. Pessoal que acompanhou a gente, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar acompanhando essa página do Diário de Vacaria, que é uma página importante, que é a chegada do Sicredi na sua nova agência, uma agência que está super bem localizada ali na Inácia Vieira, que é muito próximo da Bica, e agora a gente acabou de falar sobre uma outra Bica, na verdade, que é a Bica, né, que tem toda uma história que o Sicredi vai estar contando lá para quem for na agência, né, mostrando também a valorização que eles fizeram dessa história de vacaria, que é uma história muito importante. Continue acompanhando a gente, o Diário de Vacaria, segue o nosso canal, né? Tá trazendo para você sempre informações, fatos históricos aí da nossa cidade, porque a gente valoriza muito a nossa tradição. Até o próximo podcast, pessoal. Valeu!